Começa agora o Brasil Consciência desta semana, uma produção do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai conhecer a história de dois servidores do INPE com 30 anos de bons serviços prestados ao Brasil na Antártica. Eles foram protagonistas do documentário Criosfera 1, recém-lançado, que conta a história do módulo autônomo de pesquisa brasileira instalado no meio do continente gelado. Veja a entrevista completa neste programa. Antes, porém, uma atualização de notícias. Na semana passada, nós trouxemos o relato do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Heller Gonçalves, sobre a possibilidade de venda da empresa Avibraz para grupos da Alemanha ou dos Emirados Árabes Unidos. No mesmo dia da divulgação do programa, a Avibraz emitiu uma nota dando sua versão sobre o atual momento da empresa. Na nota, a Avibraz agradece as manifestações que, segundo ela, reconhecem a importância estratégica da empresa para a soberania do Brasil. Na nota, a Avibraz atribui à pandemia a causa pela recuperação judicial em que a empresa entrou pela terceira vez em sua história. Ainda segundo a nota, para reverter a situação, a empresa segue focada em um esforço de vendas, tanto no Brasil quanto no exterior. A empresa informa ainda que está recebendo apoio do governo brasileiro nas iniciativas de recuperação. A Avibraz informa que está buscando ampliar seu capital através de investimentos diretos de empresas estratégicas e que o governo está acompanhando de perto o processo que é complexo e sigiloso. Ainda segundo a nota, a prioridade da Avibraz e do governo brasileiro é manter as operações da empresa no Brasil, juntamente com o seu capital humano, físico e intelectual. Outra informação que ficamos devendo para vocês no programa da semana passada sobre o desenvolvimento do novo satélite Ciber 6 foi essa imagem com o primeiro esboço do novo satélite. Esse já é um prototipo do Ciber 6. Percebeu o que eu te disse? Olha isso aqui, você conhece isso aqui de cor e salteado, olha aí. Painelzinho solar. Percebeu? Muito parecido com a Amazônia. Com a Amazônia. E aí o que mudou? Olha o radarzão aqui em cima. Tá vendo a antena que eu te falei, a antena eletrônica? É isso aqui, ó. Essa caixa quadrada. É, mas tem duas folhas de cada lado, tá vendo? Elas vão abrir, ele aberto, puxa vida, ele aberto, esse aqui não é o... Ele vai ficar mais ou menos desse jeito, ó. Mas esse aqui não é o Ciber 6, tá? Essa é uma plataforma. É uma antena radar ativa. Essa aqui é uma antena radar passiva. Então essa aqui você não consegue mexer eletronicamente. Essa aqui você mexe no feixe. Entendeu? E é isso que vai voar no Ciber 6. E o Ministério de Ciência e Tecnologia anunciou o aumento dos municípios com áreas de risco monitoradas pelo CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, que fica em São José dos Campos. Segundo informações do MCTI, o número de municípios monitorados saltou para 1.835 cidades em todo o país. Antes da mudança, que foi iniciada em março, o CEMADEM monitorava 1.038 municípios e agora atinge cerca de 70% da população em áreas de risco no país. O aumento no número de municípios monitorados já era defendido pelo CEMADEM mesmo antes da tragédia de São Sebastião, conforme nós mostramos nesta entrevista com o pesquisador José Maria Marengo. O que está nesse documento, nesse artigo que vocês produziram, como medida de prevenção mitigatória, para além daquelas que a gente já conhece, emissão de alertas e tudo mais? O que vocês propõem como uma solução que foi tirada deste caso? Bom, primeiro mostrar que, pelo lado assim
climatológico de que os extremos de chuva están aumentando, primero. Porque extremos como este, por ejemplo, en Petrópolis, en otras áreas, como consecuencia del aquecimiento global y la mudanza climática, están virando más intensos y frecuentes. O sea, esa es la componente ameaça do desastre. Mas para poder reducir o risco de desastre, geralmente en este caso es primero a emisión de alertas de desastre, alerta de risco de desastre, no es una alerta meteorológica, alerta de risco de desastre para que las personas tengan tiempo de evacuar, de salir de casas. Esa es una solución, como quien dice, de horas, ¿no? De aquí a 3 horas. Mas así no longo prazo, o que se propõe primeiro, aquele mapeamento de áreas de risco, por exemplo. Isso já existe e é feito não em todo o Brasil. Ou seja, CEMADEM monitora 1.038 municípios que já têm esse tipo de mapeamento. Mas são mais de 5.000 municípios. Pode ter municípios que são vulneráveis, mas que não foram mapeados. Então, aí que vem a coisa. Nós temos que ver formas de mapear o maior número de municípios, além desses. ¿No? Porque puede ter, por ejemplo, no medio da Amazônia, um município com pouca densidade populacional. Então, uma chuva intensa pode cair, mas não tem um impacto. Mas se cai em Petrópolis, por exemplo, que já é uma área de risco monitorada pelo CEMADEM e CPRM, aí sim a possibilidade de mortos é muito alta. ¿No? E geralmente o que a gente propõe como órgão do governo é essas medidas de redução de risco de desastres, que são as alertas, como também propor, em certa forma, que desastres tenham uma componente política e social. Ou seja, considerar dentro dos planos diretores, por exemplo, evitar construir em áreas de risco, ¿no? Áreas que já têm histórico de risco e de desastres. ¿No? Ou seja, não é a primeira vez que algo acontece em Petrópolis ou aqui em Recife, já aconteceu antes, só que as pessoas se esquecem. ¿No? E esse tipo de coisas que nós tentamos de rescatar, que este fenômeno foi intenso, a chuva foi intensa, mas o impacto foi maior porque existe maior densidade populacional. Se tivesse acontecido nos anos 40, por exemplo, talvez o número de mortos teria sido menor, porque a população era menor e menos concentrada. Agora está muito concentrada nas regiões metropolitanas e essas são realmente as que são as mais vulneráveis. Em 1957-58, que foi o Ano Geofísica Internacional, que também é considerado o terceiro Ano Polar Internacional, 12 países se uniram para estudar a região antártica. O objetivo do Ano Geofísico era reunir o maior acervo possível de conhecimento sobre a Terra, com destaque para as regiões polares. Os resultados foram tão bons que aí essas nações decidiram prolongar a cooperação científica no continente antártico indefinidamente. Esses 12 países resolveram celebrar um acordo. Esse acordo é o Tratado de Washington, ou também conhecido o Tratado da Antártica, que foi assinado em Washington em 1959. O Brasil Consciência desta semana vai falar um pouco sobre a carreira de 2 servidores públicos do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Meu nome é Marcelo Sampaio, eu comecei a trabalhar no INPE na década de 80, mais precisamente em junho de 1980. E já em junho de 1983 eu fiz parte da 2ª expedição brasileira para a Antártica. Fomos com Barão de Tefé, mas ficamos na estação chilena, chamada Comandante Frei, Tenente Frei, porque a estação brasileira nem existia na Antártica ainda. E a partir daí, então, tive diversas oportunidades de viajar a serviço, sempre aqui do INPE, né, para a Antártica. E depois de lá, diversas viagens, em torno, talvez umas 10 viagens para a estação. Sempre em trabalhos, períodos de verão, de 3 meses no máximo, né? Minha função aqui no INPE, na época, era como técnico de eletrônica. Eu entrei em 80 como técnico de eletrônica e fui trabalhar como engenheiro a partir da década de 90. Me formei
trabalhando durante o dia aqui no INPE e estudando à noite na Faculdade de Engenharia aqui de São José dos Campos, não é? Depois tive a oportunidade de fazer meu mestrado, meu doutorado aqui no ITA, sempre na área de instrumentação eletrônica. A minha função aqui é desenvolver sistemas, facilidades para que os pesquisadores possam adquirir dados na área de ciência espacial. Essa é a minha área de formação. Os dois foram citados no recém-lançado documentário Criosfera 1, uma produção do INCT, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, para celebrar os 10 anos da inauguração do módulo de pesquisa autônomo que dá o título do documentário. Meu nome é Heber Passos, também trabalho no INPE desde um pouco mais tarde, depois do Marcelo, entrei aqui em 86. E eu só fui para a Antártica a primeira vez em 93, 10 anos depois do Marcelo. Comecei um degrauzinho depois do Marcelo. Justamente baseado na experiência do pessoal que foi anteriormente. E aí ficou essa vontade de auxiliar, de desbravar e conhecer um pouco da Antártica também e dar uma contribuição. Então eu fui em primeira vez já para o inverno de 93, e fiquei lá os 10 meses, de fevereiro até dezembro, e depois comecei a fazer vários verões seguidos, sempre no trabalho, no projeto de meteorologia, também nessa área de eletrônica, de instrumentação, na parte de sensores meteorológicos, sistema de aquisição de dados, sistema de energias, baterias, painéis solares. E aí criou uma experiência, uma base para depois apoiar outros trabalhos científicos, inclusive em acampamentos em ilhas, acampamento na Península Antártica, em colaboração com outros projetos. Então, desde então, já foram até hoje 38 viagens ao continente antártico. E depois iniciou o trabalho em 2011, o Marcelo me chamou para contribuir com o trabalho da UERJ, com o Criosfera. E a partir de aí foram 9 missões ao Criosfera 1 e estamos lá até hoje. O módulo começou a funcionar em janeiro de 2012 e, como veremos na entrevista, é o único módulo de pesquisa instalado na área central da Antártica. O grupo responsável pelo Criosfera 1 é liderado pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mas reúne mais de 100 pesquisadores e tecnologistas de diversas instituições do país para manter estudos permanentes sobre a massa de gelo do planeta. O professor Heitor Evangelista da UERJ faz parte, como nós também fazemos parte, do INCT da Criosfera, não é? Esse INCT da Criosfera deu subsídios iniciais para se conseguir tornar realidade um módulo, assim, instalar um módulo de pesquisa, uma base de pesquisa sustentável, como é o Criosfera, né, no Paralelo 84. E o professor Heitor Evangelista, quando teve esse desafio, ele tinha que buscar a parte tecnológica, né? Você não tem como ir lá fazer pesquisa sem ter uma base tecnológica auxiliando, né? Como que eu vou ter captação de energia do ambiente, como é que eu vou ter, tanto no inverno quanto no verão, não é? E condições para que os equipamentos funcionem, tanto no inverno quanto no verão, veio buscar o conhecimento e o conhecimento que nós adquirimos lá na Estação Antártica. Então, nós migramos, então, nosso conhecimento. E complementando, o professor Heitor, ele teve uma formação aqui no INPE, justamente junto com você lá, né, no laboratório lá do Geofísica lá, né? Eles se conheciam, então? A gente trabalhou, foi para a Antártica junto. O primeiro inverno que eu estive, na primeira vez que eu fui para Ferraz, na Estação Brasileira, eu fiquei os 10 meses lá com o Heitor. Na época ele fazia, acho que mestrado ou doutorado com vocês aqui, né? Isso, exatamente. E aí depois ele continuou ainda fazendo... Perfeito. Perfeito, então. O professor Heitor Evangelista também fez o mestrado aqui no INPE, não é? Então, esse conhecimento anterior que nós tínhamos, né? E também foi para a Antártica também, através do INPE, com a UERJ, não é? E veio buscar aqui, então, esse pessoal. Não só o nosso conhecimento, mas a mão de obra do INPE, né? Todo o trabalho de instalação da instrumentação dos geradores eólicos, painéis solares, sistemas internos do módulo,
tudo foi feito aqui no INPE mesmo, em uns 4 meses de trabalho, não é, Heber? 4 meses. Também foi feito aqui no INPE adaptações, né, para um sistema de levantamento auxiliar do container. Também foi desenvolvido aqui, projetado, construído aqui no INPE e tal. Até hoje funciona sem problema nenhum. A gente tem esse suporte, né, que foi feito pela mecânica do INPE aqui. O módulo também oferece dados para outras pesquisas de caráter planetário, como camada de ozônio e meteorologia. Temos uma sonda, né, que faz essa medição de CO2, ela fica em funcionamento contínuo com um sistema de bombas para fazer a sucção do ar, passa por dentro da sonda, e esses dados são adquiridos e armazenados e transmitidos também pelo sistema Argus. É transmitido para a rede OMM e hoje está disponível através do site do INMET. Existe lá uma estação meteorológica completa, padrão, mas completa, com transmissão de dados meteorológico, CO2, né? E a gente passa alguns dados também de supervisão, de tensão de bateria, de turbina, aerogeradores e painel solar, para a gente ter um acompanhamento de como está o desempenho desses equipamentos ao longo do ano. Mas é uma estação completa, meteorológica, registrada na OMM, que tem inclusive o ID da OMM também. Os servidores do INPE estão no projeto desde o início e foram acionados devido à experiência que já tinham em dar apoio à implantação de sistemas de obtenção de dados e geração de energia desde antes da instalação da primeira estação Comandante Ferraz. Na estação brasileira, a estação Comandante Ferraz, que fica na latitude 62 graus sul, bem no primeiro arquipélago, logo após o Drake, né? A estação brasileira ela é composta de 62 containers, lá, módulos, na antiga estação, né? E tinha alguns módulos afastados. Eu sempre colaborei, participei, ajudei lá o desenvolvimento de equipamentos de aquisição de dados, data logger, sensores, na área de meteorologia, no projeto de meteorologia que usava um módulo de meteorologia. Comandante Ferraz, que fica na ilha Rei Jorge, paralelo 62, como falou o Weber, ela existe desde o ano de 1983. Ela foi inaugurada no ano de 1983, sendo que o primeiro inverno, ou seja, pessoas passando os 365 dias do ano, começou em 1986 e era uma estação consolidada, até a época que houve um incêndio nessa estação por um acidente, uma catástrofe que houve lá, uma sequência de problemas que acaba gerando um acidente desse tipo sempre, né? Houve um incêndio na estação e essa estação então foi totalmente remodelada agora, mas ela também foi a base de conhecimento para que nós pudéssemos trabalhar no projeto do módulo Criosfera 1. Então, ela foi toda a nossa base. Eu sou eletrônico de formação, o Heber também é eletrônico de formação, e esse nosso conhecimento na área de além do conhecimento da eletrônica, materiais próprios que se pode utilizar na Antártica, modo de operação, época de inverno, época de verão, que lá o contraste é muito grande entre o verão e o inverno, é sempre frio, comparado com o Brasil, né? Mas o contraste é muito grande entre as duas estações lá, não é? E para os materiais, principalmente que ficam externos ao módulo, poderem trabalhar, poderem operar, nós então adquirimos isso com o nosso conhecimento na Estação Antártica, que nós pudemos ter base para trabalhar já no paralelo 84, que é o paralelo onde está o Criosfera 1. Segundo eles, vencer o clima e as condições adversas do local foram os principais desafios do projeto. Primeira grande dificuldade, o Weber acabou de citar aqui, que é você manter esse módulo sempre na superfície, né? Como o gelo nós estamos lá a 1.600 metros acima da Terra, né? Nós temos 1.600 metros de gelo para chegar no módulo, né? Lá embaixo tem a Terra, no continente antártico, né?
nós temos a neve caindo todo ano, não é? E esse módulo ele vai como se fosse afundando, não é? Não vai afundando, mas é como se ele fosse afundando. E nós temos que colocar ele sempre na superfície. Todo ano que se vai para lá é um trabalho grande de colocar ele novamente na superfície. Trabalho braçal mesmo. E isso foi o primeiro grande desafio nosso, como fazer esse módulo, ele ser móvel o suficiente, né? Ter peças móveis suficientes, que foi feito todo aqui, desenvolvido aqui no INPE também, não é? Mantê-los lá na parte elevada. Como a gente tinha uma experiência, uma bagagem em cima dos trabalhos na Estação Brasileira, na Antártica, essa temperatura mínima que a gente atingia ali no auge do inverno era em torno de -30. E no verão, a temperatura é de 5 graus positivo, 0, mas nessa faixa aí de 10 graus positivo, 5 graus positivo até 0 no verão. O problema, a incógnita seria como esses equipamentos poderiam trabalhar no continente antártico, no centro do continente antártico. E lá as temperaturas poderiam chegar a -60, como chegam a -60. Então, o primeiro ano, na primeira missão, a gente se preocupou um pouco com essa parte de tentar deixar os equipamentos dentro de um casulo pré-aquecido, com uma certa isolação térmica, né? E depois, nos outros anos, a gente foi aprimorando isso. Mas essa foi a grande incógnita em relação à faixa de temperatura de operação dos equipamentos, que é difícil de achar de modo comercialmente. É difícil você encontrar nas prateleiras das lojas equipamentos para -60 graus. No paralelo 64, nós temos 5 meses, 84. Nós temos 5 meses de noite sem sol, 5 meses de sol, que é o nosso verão aqui, é o mesmo verão lá embaixo, e 2 meses de transição, com sol e sem sol. O sol no ápice está a 23 graus, sempre de elevação, não passa disso lá, né? Então, a outra dificuldade é captar energia para que o nosso equipamento funcione, né? Então, no verão, pouca dificuldade com painéis solares, né? E no inverno teríamos poucas dificuldades também com os geradores eólicos, se eles aguentassem o vento forte lá. Esse é o grande problema. O vento é muito forte, o vento lá, e muito constante também. Então são sempre feitas as adaptações com os sistemas de geração de energia que se usa aqui para utilizar lá. Então a energia coletada é armazenada em baterias, e essas baterias é que suprem energia para os equipamentos. Mas o eólico está funcionando hoje? Vocês usam eólico lá, apesar desse vento ser muito forte? Utilizamos. Nós tivemos agora, recentemente, em dezembro de 2022, a 9ª missão, e nós fomos trocar as turbinas eólicas. Nós trocamos 3 geradores eólicos. O problema é que quando nós ficamos 3 anos sem ir visitar, sem fazer a manutenção, a missão, chegamos lá e eles estavam todos deteriorados. Não tinha como, eles não suportam ficar funcionando 3 anos. Mas a gente faz adaptações para que eles pelo menos consigam ficar 1 ano funcionando. Aí a gente tem que desenvolver novas condições de funcionamento desses aerogeradores de uso comercial para que eles consigam suportar 2 anos de funcionamento contínuo. É complicado. Não conseguimos isso ainda. Estamos tentando, e a ideia, na verdade, é que a gente consiga fazer adaptações para que eles possam ficar pelo menos esses 2 anos aí de funcionamento, suportando esses fortes ventos lá e contínuo. Nós temos um vento predominante lá de sul, que é muito intenso. A título de comparação, a velocidade média do vento na Estação Brasileira é em torno de 6 metros por segundo. Na criosfera é em torno de 10 metros por segundo. Então nós temos um vento médio constante, maior que a Estação Brasileira. Na Estação Brasileira nós temos um vento muito mais intenso, rajada de 160 por hora. No criosfera a gente chega a 120, mas são ventos fortes também. Além de superar desafios tecnológicos, os servidores do INPE tiveram de superar provas físicas, principalmente na delicada operação de logística criada para levar o módulo até a posição desejada no interior da Antártica. Esse módulo ele foi desenvolvido na Suécia, na cidade de Skellefteå, numa empresa chamada Berco. Foi feito um módulo lá, toda a estrutura do módulo, porque eles têm bastante experiência de transporte de material, porque eles têm bastante frio, não é? Então,
um módulo leve, é um padrão de 20 pés, um módulo de transporte, um rack de transporte de contêiner marítimo, né? O mesmo tamanho para facilitar o transporte. E de lá esse módulo foi transportado aqui para o INPE, primeiro para o Rio de Janeiro e depois chegou de caminhão, de barco até o Rio de Janeiro, depois de caminhão chegou aqui no INPE. Ficou aqui por aproximadamente 4 meses, onde nós fizemos toda a instalação de equipamentos nele. Todos os equipamentos que iriam funcionar na Antártica foram instalados na parte externa e interna, não é? E depois disso, eles foram retirados, armazenados no interior do módulo para ser levado para a Antártica. A viagem o Weber vai contar. Ele ficou aqui 4 meses, recebeu essas peças, a gente fez essa integração de peças, adaptações, depois desmontou, embalou e ele foi até de transporte rodoviário até Ponta Arenas, que é no extremo sul da América do Sul, lá na Patagônia, Terra do Fogo. Foi de transporte de caminhão. Depois, chegando lá, ele entrou dentro do avião cargueiro chamado Ilyushin, IL-76, um avião no final dos anos 70, da Rússia, lá do Cazaquistão, né? E ele opera no continente antártico. Ele pousa com roda em cima de uma pista de gelo duro, um afloramento, aí você pode até explicar essa parte do afloramento, mas ele é um cargueiro que consegue levar de 60 a 80 toneladas até o interior da Antártica, até a latitude 80 graus sul, onde existe uma pista de gelo azul. Pois é, existe uma empresa chamada Antarctic Logistics Expeditions. Ela essa empresa contrata esse avião Ilyushin e como contrata serviço de várias outras empresas também para poder facilitar, criar facilidades para turistas, para alpinistas e também para pesquisadores como nós chegamos até o paralelo 84, né? Então o avião sai de Punta Arenas, vai até o paralelo 80, onde tem o ressurgimento de gelo, né, natural, para que o avião possa pousar de rodas lá. E depois, normalmente, as equipes e materiais são transportados com um avião menor, aí com esqui, utilizando o esqui, para sair do paralelo 80 e chegar ao paralelo 84, como é o nosso caso. A primeira vez, o módulo foi com um comboio, seguindo um comboio, sendo puxado por tratores, né, para chegar até o paralelo 84. E nós tivemos a oportunidade de acompanhar essa expedição que levou esses 500 quilômetros, né, são 4 graus, aproximadamente 500 quilômetros, até o paralelo 84, onde foi instalado então e lá está até hoje. Quanto tempo demorou que vocês acompanharam esses 500 quilômetros? Esses 500 quilômetros no container foram 3 dias e meio. A velocidade de trajeto, velocidade do trator, de esteira, né, era 10 km por hora. Nós gastamos em torno de 50, 52 horas, mais ou menos. Foram 3 dias e meio, mais ou menos. De estrada, a hora de estrada, né? Em torno de 52 horas, mais ou menos, de travessia. Mas a gente tinha pausas de cada 6 horas para trocar o turno. Ele foi copiloto de uma equipe e eu fui copiloto da outra equipe. E a cada 6 horas a gente trocava a equipe e abastecia o trator. E aí tinha aqueles perrengues, né? Não tem como, você está no meio do mar congelado, white out, permanente, constantemente, muita neve no para-brisa, muito gelo congelando ali, formando gelo, você tinha que parar e tirar aquelas estalactites do para-brisa, e a maioria do tempo navegando, olhando pelo celular, desculpa, pelo GPS, né? Pela tela do GPS, porque pela visibilidade a gente tinha às vezes 20, 30, 40, 50 metros de visibilidade pelo para-brisa e às vezes não dá para ver nada, a gente tinha que ficar olhando pelo GPS, se orientando para desviar, usando a rota já definida para não passar em campo gretado. Só um minuto, o Weber falou em mar congelado, é uma expressão que a gente usa lá, mas o continente antártico, né, tem a base de terra, né, sempre existe uma base para ele e é o gelo que está acima dele. Então, na verdade, é um mar de gelo, na verdade, não é um mar congelado. Embora tenha pontos da Antártica que sejam o gelo permanente sobre o mar, esse ponto que nós passamos é tudo sobre terra mesmo, quer dizer, os 14 milhões de quilômetros quadrados de gelo da Antártica
boa parte deles é sobre território, sobre terra mesmo e não sobre o mar. Onde nós estamos ali, a espessura do gelo, a camada desse manto de gelo é em torno de 800 metros, mais ou menos, de 800 a 1 quilômetro. O criosfera está na altitude de 1.200 metros em relação ao nível do mar. Mas embaixo do criosfera existe uma camada, vamos dizer, um manto de gelo ali, mais ou menos de 1 quilômetro. De 1 quilômetro, 1.000 metros mais ou menos de espessura ali. Mas essa expressão mar, né, de gelo, que você olha em todas as direções, você vê só essas truges, como se fossem umas ondas assim meio que congeladas, meio congelada, não, bem congelada, né? E dá essa sensação que a gente está no meio de um oceano, em todas as direções. No ponto do criosfera você não vê uma montanha sequer por todo o entorno. Então a gente está bem isolado mesmo lá. Todas as visitas posteriores à instalação, porém, continuam sendo uma grande aventura. Quando a gente chega no primeiro dia, dependendo do horário, né, tem a claridade o dia todo, mas dependendo do horário em termos de cansaço, por exemplo, essa missão agora nesse ano, nós chegamos no container, no criosfera às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. A gente terminou de montar a primeira barraca, era 11 da noite, porque ela estava guardada há 3 anos na neve e tinha uma camada de 1,60 m de neve. E a gente teve que cavar isso aí e achar as barracas e retirar a barraca. Então, quando nós terminamos de montar a barraca da cozinha, fomos lá fazer um lanche, o Heitor virou para a gente, cara, não aguento mais, eu tenho que descansar. Dormimos dentro do container. Então, na primeira noite, é uma emergência. Então, o que a gente fez? Esticou lá o saco de dormir no chão e dormimos os 3 lá. Dentro do container. No dia seguinte acordamos e fomos montar o resto das barracas. Barraca banheiro, barraca dormitório. E aí no segundo dia a gente estava com a estrutura de apoio completa. As 3 barracas. E aí a gente não usava o container para dormir, apenas para trabalho, desenvolver as atividades. Durante o dia, né, que vamos dizer assim, de claridade mais forte, da radiação solar mais forte, a gente chega a ter lá temperaturas de 10, 12 graus positivos se a porta está fechadinha, e batendo bastante sol. Entra um whiteout lá, uma nebulosidade forte, que fica lá 2, 3 dias sem receber sol, a temperatura cai para 0 grau e ela dentro do container fica um freezer. Então é complicado mesmo. E na barraca é constantemente dentro de um freezer, independente se está de sol, está dia, está noite. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na volta a gente conta um pouco das histórias peculiares da experiência antártica dos servidores. É um instante só, não saia daí. Estudando o gelo, nós podemos saber como é que era o clima no passado, como é que eram as concentrações de CO2, até as queimadas que ocorrem aqui a gente consegue ver lá nas camadas de gelo antártico. Então a gente pode dizer que a Antártica é a memória ancestral das nossas condições climáticas e ambientais. A Antártica é a memória climática da Terra. O Criosfera 1 tem algum similar de outro país instalado em algum lugar por lá? Olha, hoje já existe o Criosfera 2. Ele foi instalado agora em janeiro, inaugurado em janeiro de 2023, 11 anos depois da instalação do Criosfera 1. Mas outros países têm outros containers ao redor da Antártica, mas no interior da Antártica existe só o Criosfera 1 mesmo, no interior da Antártica. Nós estamos a 550 km do Polo Sul, 600 km do Polo Sul, linha reta, 650 km do Polo Sul, a 6 graus do Polo Sul. O Criosfera 2 está na latitude 80 graus sul, ele está a 1.100 km do Polo Sul, mais ou menos. Então, o ponto mais próximo que faz aquisição de dados entre o Polo Sul e a Winter Glacier, que é no 80 Sul, é o Criosfera. A estação permanente que transmite dados de hora em hora. E nós temos, tanto no site do INEMET como no site do Criosfera, a gente tem esses dados dos últimos 10 anos. Evidentemente, o Weber está falando, como a sua pergunta foi, para módulos de pesquisas, módulos autônomos de pesquisa, né? Existem estações antárticas fixas, né? Como a estação inglesa, a americana Scotia Amundsen, no Polo Sul, não é? Existem
estações de pesquisa, Vostok, russa, da China. diversas outras estações colocadas, mas aí são estações com pessoal permanentemente dentro dele, né? Então é diferente da nossa estação, que é um módulo autônomo de pesquisa. Eu estou perguntando na questão do módulo. Estações até tem outras, mas módulo no lugar onde o Criosfera 1 está instalado é só ele. Só ele. O que eu queria fazer é por quê? Por que o Brasil é pioneiro nisso e por que ninguém mais se interessou por esse dado? Por que só a gente tem esse módulo? Estações meteorológicas, uma AWS, que a gente chama Automatic Weather Station, algumas na Antártica, principalmente no entorno da Antártica. E alguns lugares mais para dentro do continente. Mas são estações que ficam, é um tripé, uma bateria e um painel solar. E ela fica ali transmitindo dados ao longo do ano. O Criosfera, ele tem um outro conceito. O Criosfera, além de ele ter uma estação meteorológica, ele tem uma plataforma multidisciplinar, ou seja, ele tem um espaço para que outros trabalhos possam ser desenvolvidos e a aquisição de dados lá também. Por exemplo, o CREAT lá, que é o raios cósmicos, funcionou lá durante 4 anos. Então, agora estamos com sensor de UVB, UVA e ozônio. Então, esse ano a gente instalou mais 3 equipamentos lá. Então, a ideia não é só fazer aquisição de dados de uma estação meteorológica padrão, mas sim expandir isso para outros conceitos. E aí, a funcionalidade do container é importante, porque se você ter só lá um tripézinho lá em uma estação meteorológica, dificilmente você vai conseguir agregar outros equipamentos aí, ou outros tipos de medição. Por exemplo, o ozônio, ele precisa de um ambiente que ele não é para atividade externa, então ele está dentro do container. Ele não foi feito para ficar ele é indoor, né? Então é complicado você ter vários tipos de equipamentos lá de fora. Então a gente tenta fazer isso dentro do container e eles ficam ali, de certa forma, protegidos da neve e da acumulação de neve, e aí ele está ali dentro e só a captação dele que faz lá fora através de um pescadorzinho lá que fica lá fora para entrada de ar. E o professor Heitor também, ele determinou esse ponto de 4 graus distante da base do Union Glacier, que é onde chegam os aviões, onde tem bastante atividade de pessoas durante o verão, e também distante lá do Polo Sul, não é? Um ponto que teria, para alguns tipos de pesquisa voltadas para medição de poluição, não é? Nós teríamos menos risco de ter a poluição desses 2 polos que gera ruído, vamos dizer assim, em relação à poluição. O 84 ele está mais ou menos ali, vamos dizer assim, no meio entre a estação Amundsen, Scott, que fica no 90 graus sul e chega a ter 300 pessoas, ou seja, ao longo do verão e durante o ano todo, em torno de 70, 80 pessoas, gera uma poluição ali constantemente, geradores eólicos, a diesel, aviões, pousa um avião por dia, é complicado lá. E no 80 graus sul, tem um volume de 600 a 1.000 turistas por ano. Então, recebe 2 voos, um Ilyushin e um Boeing, que atualmente pousa por semana lá, durante 2 meses. Então, é uma atividade humana significativa. Então, isso no 80 graus sul. Então, o Criosfera está mais ou menos entre essa grande atividade no Polo Sul, 90 graus sul, e essa atividade de turismo da empresa de logística na 80 sul. Então, nós estamos mais ou menos ali no meio, 84 sul. Poderia ser 85? Poderia, mas a empresa de logística falou, olha, eu consigo levar vocês, colocar o container com segurança no 84 sul. Atende? Atende. Não estamos exatamente no meio, mas estamos próximo ao do meio. O módulo abriga um pesquisador, tem condições de abrigar um pesquisador durante algum tempo? Como é que é feita a manutenção que vocês fazem lá uma vez por ano? Então, o módulo ele é exclusivamente para equipamentos, né? Então, tendo a possibilidade, tendo a energia suficiente, qualquer equipamento pode ser instalado nele. Evidentemente que suportando aí os menos 60 graus do inverno, né?
e ele pode ser instalado normalmente e ficar operando com a parte interna e a parte externa dele. Só que nós não ficamos no módulo, nós ficamos acampados em barracas, né? Nós temos roupas próprias, não é? Roupas para suportar esse frio, botas próprias, óculos, luvas, não é? Para que nós possamos ficar nesse ambiente. No verão nós temos a média de 15 graus negativos, né? Apesar de ter sol o tempo inteiro, dentro do módulo uma temperatura até melhor, que deve chegar a 0 graus mais ou menos, mas nós estamos sempre com roupa própria para utilizar. E sacos de dormir, que pode operar até menos 30 graus. Então, a gente dorme em barraca lá, não dorme, né? Então, nós temos a barraca banheiro, a barraca cozinha, uma barraca para nós dormirmos, que também se usa para fazer algumas reuniões, se for preciso, se for necessário, né? Mas o módulo é só trabalho e instrumentação. Algum de vocês já experimentou, ao longo desses anos, dessas viagens todas, alguma situação de risco que você falou assim, meu Deus, agora... No Criosfera, não, porque a gente está bastante restrito, porque a gente sabe que se sair vai ter que voltar, porque não tem para onde ir. O local mais próximo, vamos dizer assim, menos longe, é a estação lá do acampamento da Union Glacier, da empresa de logística, que está a 500 quilômetros. E o Polo Sul está a 600 quilômetros. Então, a pé você gastaria aí vários dias, pelo menos 30 dias para você conseguir chegar lá. Se der sorte, o vento a favor, né? Então, ali no Criosfera a gente não sai de perto do contêiner, justamente em questão de segurança mesmo, porque não tem aonde você procurar um abrigo, a água nada, está tudo congelado. A água lá, a gente nem leva água porque você tem que ter o gás lá para esquentar a panela e derreter. Agora, a estação brasileira, já no entorno da Antártica, que a gente está numa ilha oceânica ali, não toda a ilha, mas é uma ilha ali em torno da estação, a estação brasileira fica na ilha, aí as condições de acidente, de perrengue, é outra que você tem uma interação mar com o gelo, e isso aí te dá várias situações de risco. E no verão tem chuva, aí é outra condição. Então, separa. No Criosfera, tranquilo. O máximo que a gente tem lá é um whiteout, você fica 2, 3 dias com visibilidade reduzida a 30, 40, 50 metros, que você consegue, no máximo, ver a próxima barraca da cozinha, e aí você não pode se afastar. Essa vez a gente ficou 2 dias lá, que a gente colocou uns bambuzinhos ali para fazer uma referência para o cara saber onde está, como é que chega na cozinha, pelo menos, né? Para você tomar uma água, uma comida, uma coisa assim. Lá na estação brasileira, aí a coisa complica. Já teve várias experiências, né? Então, toda a experiência que nós tivemos na Antártica lá, eu sofri um acidente nessa estação antártica no ano de 1986, né? Tive um TCE, um traumatismo crânioencefálico, né? E, bom, tive muita sorte, eu era bastante jovem, com a situação física muito boa, então consegui sobreviver a esse acidente no ano de 1986. Mas foi um dia de lazer nosso lá, um acidente uma coisa corriqueira, não estava fazendo nada de errado, só estava em cima de um morro, né? E eu levei um tombo com muito inteligente, com segurança. Foi mesmo, o jovem ele sempre acha que as coisas não vão acontecer com ele. Eu tinha 23 anos de idade na época, né? Sofri um acidente. E o Heber tem uma história muito boa de uma barraca, não é, Heber? No gelo. Isso foi em um acampamento para todo Detroit, 2008, a 1.200 de altitude, em cima da Península Antártica. Nós fomos lá para ficar 15 dias. No segundo dia entrou uma tempestade, ficamos 6 dias dentro da barraca, não conseguia sair. Whiteout, ventania forte, e a barraca, a cozinha começou inclusive até a ficar de certa forma encoberta pela neve. Nós estávamos em 3 pessoas tentando tirar a neve e não conseguia, ao ponto que um dia à noite é complicado, uma noite, que seria o 6º dia aí, eu acordei na barraca Tony Penge, uma barraca tipo pirâmide, né? E estava eu com
interpeirondista lá, o Felipe do Chile, é um jornalista, estava fazendo uma reportagem, e na hora que eu levantei para fazer um 01, um urinol, né? Eu levantei e bati a cabeça. Eu falei assim, é estranho. Aí eu bati tudo consolidado. Aí só lá em cima, em pé, que eu consegui bater. Eu falei assim, caraca, a barraca está totalmente embaixo da neve. Aí fui tentar abrir a escotilha, né, vamos dizer assim, a porta de saída, começou a cair neve para dentro da barraca. Chamei o rádio, o pessoal da barraca do lado. Eu falei 3, né? Na verdade são 4. 2 na barraca do lado e 2 na minha. E aí chamei pelo rádio, os caras acordaram e falei, cara, acho que a nossa barraca ficou totalmente soterrada embaixo da neve. Aí os caras, espera um pouquinho que a gente vai lá. Bateram a lanterna, só viram 30 centímetros da barraca para fora. A gente já estava no ponto de o negócio colapsar e a gente ficar soterrado sem oxigênio ali dentro. Aí abriram lá com as pás lá e conseguiram abrir a entrada da barraca, jogaram uma corda, eu segurei na corda, os caras puxaram eu, depois puxaram o jornalista e deixou as coisas ali dentro. Quando passou 2 dias, o tempo melhorou, a gente conseguiu tirar as coisas de dentro da barraca com segurança. E aí ficamos dormindo na barraca cozinha, que no 3º dia veio a colapsar e a gente teve que ir para essa outra barraca. Mas são histórias assim. Agora, na estação brasileira tem muito problema de embarque e desembarque no navio, bote que vira, bote que enche de água, as pessoas que ficam com a roupa totalmente molhada, o pessoal que vai fazer trabalho de bote nos refúgios ou nas enseadas no entorno da estação brasileira, ou mesmo vai para a estação de Artópolis, chega lá, o pessoal quer que almoça, toma uma Nasdróvia, e aí quando volta, enche de bote de água, tá batendo no mar, Copacabana, o bote vira, ixi, tem muita história aí. Mas, em todas essas vezes que eu fui para a estação brasileira, acho que umas 26 vezes, não tivemos nenhum problema que chegasse a ser fatal durante o período que eu estive lá. Fiz travessia a pé para a estação de Jubani também, não tivemos grandes problemas nessa travessia, mas não tivemos nenhum incidente que fosse fatal. Mas vira e mexe tem grandes problemas lá de incidentes, e alguns já chegaram até pessoas foram mortas, né? Que foi o caso daquele pessoal da Tchecoslováquia, né? Isso. Que se perderam com caiaque, foi fazer uma travessia de caiaque de uma estação para outra e nunca mais apareceram. Mas brasileiros, por motivo de acidente, não teve nenhum. Na estação brasileira, não. Uma das curiosidades que nós temos lá, como temos temperatura externa sempre por volta de menos 15 graus, não tem água líquida, né? Então nós temos que derreter a neve, sempre é escolhido um campo que nós não andamos lá, vamos buscar a neve e aquecemos. Hoje em dia é feito com gás, esse aquecimento, gás GLP mesmo, né? E essa água então é derretida e é mantida numa garrafa térmica grande, né? Para as necessidades diárias de fazer um café, um leite, uma comida, né, que é ser feito normalmente com água, né, e depois lavar o prato também, os pratos lá sendo limpos, né, e todo o lixo que é gerado lá vem para cá, inclusive urina, fezes, não fica nada lá, aquilo é tudo ensacado e volta para cá, congelado, né, fácil congelar e volta para cá. Outra curiosidade é que nós temos lá um micro-ondas que foi criado com painel solar que nós criamos aqui, não é, para aquecer o alimento, pré-aquecer o alimento antes de cozinhar o alimento, né? É um tal de micro-ondas lá. São coisas que nós temos que conviver no dia a dia ali, né? São 20 dias sem banho também, né? Só com um lencinho úmido ali, se preparando, né? E se cuidando lá, para poder, porque como não tem água líquida e é muito frio, não é assim que a gente passa lá esses 20 dias. Havia colaboração entre os pesquisadores, não só do Brasil, mas de outros países. Me empresta aí um multímetro, não sei o que eu estou precisando medir aqui. Existe essa camaradagem comum a que a gente vê por aqui? A resposta... Tem uma brincadeira antes dele falar assim, lá na Antártida você não precisa levar nada, você basta levar um amigo que tenha tudo. A resposta à sua pergunta é sim, viu? É uma coisa que a gente aprende lá, realmente sempre estar disposto a ajudar, porque as pessoas estão sempre dispostas a ajudar. Isso em qualquer língua, isso em qualquer estação. Perto da estação brasileira, nós temos uma estação
polonesa, né, que fica a 9 quilômetros dentro da mesma baía onde está a estação brasileira, né, e sempre com interação, com visitas, às vezes, com almoços comuns numa estação e outra, mas também com troca de equipamentos, troca de conhecimentos, né, também na estação chilena que está próxima ali. Eu, por exemplo, nesse acidente que eu disse a você, só pude sair de lá porque uma equipe de helicóptero da estação chilena foi me buscar na estação brasileira, que está a 40 quilômetros da estação Presidente Frei, não é? E então é sempre assim, sempre os pesquisadores dentro da própria estação se ajudam bastante, cada um em sua área, mas sempre ajudando as demais áreas, e é uma constante na Antártica essa ajuda mútua. A grande dificuldade do trabalho na Antártica é justamente você, aqui na preparação da missão, você prevê tudo que você vai precisar, porque lá não tem uma lojinha do lado, lá um Mercado Livre, né? Mas a gente tinha esse conceito de estar sempre levando um pouco a mais. Para o próximo ano que possa vir a precisar, ou às vezes até para algum amigo, né? Você ser o amigo que leva tudo, né? Aquele jargão, não precisa levar tudo, desde que leve um amigo que tenha tudo. O modo da meteorologia especificamente, a gente tinha esse conceito de toda missão que nós, todo verão que ia, a gente levava sempre um pouco a mais. Se está levando uma fonte, levava duas, levava uma de 12, uma de 9. Se está levando um diodo, levava um transistor. Então a gente sempre levava um pouquinho a mais e vai deixando lá, vai criando um estoque lá, vamos dizer assim, um mini mercadinho lá para você, porque isso também faz parte da experiência. Vida, né? Então é a mesma coisa, se eu preciso de um parafuso, já leva uns 3 ou 4 tipos de parafusos, que senão se eu for chegar lá para ver, para depois pensar, por que eu não comprei? Aí esquece. Então, e aí é aquela ideia, né, de você estar sempre à disposição de ajudar e às vezes pedir ajuda também. O pessoal do Arsenal de Marinha, né, sempre estava lá para safar a gente nessa questão aí de elaboração de alguma ferramenta, de um suporte, com madeira ou mesmo de metal, com solda, e a gente usava o pessoal do Arsenal de Marinha na Estação Brasileira, que faz a manutenção da Estação Brasileira. Então a gente sempre contou com o pessoal do Arsenal para improvisar algumas coisas aí, principalmente de torre, de suporte, de sensor, que quando você chega lá, o que você fez aqui não adapta ao que está lá, e aí você tem que fazer uma adaptação por lá. Mas é mais ou menos isso. O assunto é interessante. Desse período que vocês visitaram a Antártica, é visual que há um aquecimento, que há um derretimento, que a Terra está aquecendo? É possível observar isso apenas com a visitação ao continente gelado? Bom, a Estação Brasileira, com certeza, é bem claro para a gente, né, que nós tínhamos geleiras que estavam, elas recuavam alguns metros apenas da praia, né? Não, e hoje o recuo delas é muito grande, é um recuo gigante realmente, e o Weber, que esteve mais próximo as últimas vezes, pode falar da estação da geleira ecológica. Na estação, como a gente tem ali o mar, é oceano, né, com influência ali com o continente, no caso com a ilha, né? Mas você nota isso rapidamente, você percebe isso de um ano para outro, você percebe. E aí, ao longo de 10, 20, 30 anos, é óbvio que a gente percebe isso, a gente nota isso. Então, eu tive em 93, e a última vez que eu estive lá foi em 2013, praticamente aí 20 anos, né? Realmente, aquelas geleiras ali atrás do Wellon Point, não acabou tudo, né? Lá na Ecole ficou bastante. Então, Teta da Negra, que antes você chegava no verão, ele estava totalmente encoberto, um nunataque lá. Depois, nos últimos anos, você começava a chegar lá, ele já estava já descoberto. Então, assim, você percebe o aquecimento, né, ou o derretimento. Agora, lá no Criosfera, não dá, porque você não tem como comparar, porque você não tem uma montanha perto, você não tem um montezinho, você só tem
aquele mar, Isso, como é se o fosse um aspecto visual que você visual. fala, né? Mas embora os dados de meteorologia mostrem realmente que a temperatura está superior aos anos anteriores. Mas na estação brasileira é significativo visual, você consegue ver visual. O que eu percebo é que a natureza está tentando reverter, mas o processo dela é muito lento, O processo do homem, o antrópico, é muito, muito violento, né? Então a gente vê ali que a natureza tenta, de certa forma, compensar. A Antártica é como se fosse o refrigerador do planeta, né? Da Terra. E ele está tentando, de certa forma, jogar um pouco de ar frio para cima, mas o aquecimento que a atividade antrópica aqui é muito violenta. Então, acho que tem que se preocupar realmente com o futuro do nosso planeta, porque senão vai ficar tudo no calor. O módulo que está distante de tudo, né? Como vocês podem estudar e ver, não é? No paralelo 84, um local de dificílimo acesso para chegar lá. Toda a capacidade de fazer isso foi gerada de investimento em pesquisa. Quer dizer, nosso conhecimento, conhecimento meu, conhecimento do Eber e de diversos pesquisadores e tecnologistas como nós, que trabalharam e trabalham na Estação Antártica, gerou conhecimento para que isso se tornasse possível, não é? E isso é um investimento em pesquisa, em ciência, e é uma função que eu acho que o governo não pode esquecer nunca. Qualquer governo de qualquer país, ainda mais o nosso, um país que precisa de desenvolvimento. Investir dinheiro em pesquisa significa dar continuidade a esse tipo de projeto. Se você se aposentar hoje, quem que assume o seu lugar? Você tem alguém para você passar esse conhecimento todo que você adquiriu nesses anos todos de Antártica? Não, não tem ninguém que assuma o meu trabalho, a minha função. Eu me aposentando, esta área de tecnologia, essa área de desenvolvimento, ela vai acabar. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, tem o SINDCT na Cultura, tem o Giro Sindical, deve acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, nossa página no YouTube está sempre disponível para a sua pesquisa. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, este é o nosso e-mail para você entrar em contato conosco. A gente volta semana que vem, como eu disse, com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.